Tem tanta besteira sendo dita nessa internet a respeito do atual conflito entre Israel e o Hamas que a gente fica até meio sem ar. Eu tento fazer aquilo que eu posso para trazer informações que sejam verdadeiras. Eu recebi de vários de vocês um vídeo do Thiago Ávila, no qual ele faz uma infinidade de comentários a respeito do assunto, principalmente do contexto histórico que nos trouxeram até aqui, e eu quero comentar esse vídeo agora. O vídeo é longo, o original já tem aí uns 8 minutos, e eu vou acrescentar agora o meu comentário sobre ele, e é isso aí. Então, vamos lá. É muito cuidado para você não sair por aí compartilhando e acreditando em mentira e desinformação. Concordo plenamente. Todo mundo tem que ter muito cuidado para não compartilhar vídeo que está circulando mentira e desinformação na internet. Obrigadão, Thiago. Isso aí tá certo. Está circulando por aí um vídeo publicado pela família Bolsonaro dizendo que Israel já ofereceu à Palestina 5 vezes um acordo de coexistência pacífica nos seus territórios. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, pesquisa esse tema, já estive pessoalmente naquela região. Meu Deus, quanto título, internacionalista, comunicador, pesquisa esse tema. Já esteve pessoalmente nessa região, com certeza é uma assumidade, uma autoridade inquestionável. Ele até já esteve nessa região. Meu Deus. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse vídeo que muita gente bem intencionada compartilhou, mas que está escondendo muitas coisas. Aproveita e já segue a página aqui para ver mais conteúdo como esse. Para começar, vamos entender quem é o autor desse vídeo. David Brog é líder do movimento anti-boicote. Ele atua no mundo inteiro tentando transformar em crime a conscientização que as pessoas tentam fazer para as pessoas não consumirem produtos de empresas que estejam instaladas na região que o direito internacional considera como Cisjordânia, que está ocupada. Tá, deixa eu falar um negócio aqui. Eu não faço ideia de quem que fez o vídeo original, eu não conheço a organização de quem fez o vídeo original, mas deixa eu dizer que o ataque que o Thiago tem contra esse cidadão é que ele se opõe ao movimento de boicote que está sendo feito contra Israel. Esse movimento se chama BDS Movement, Boycott, Divestment and Sanctions, que é um movimento absolutamente incoerente, irrelevante, que tenta causar com que pessoas parem de utilizar produtos que são desenvolvidos ou criados em parceria com Israel ou com a influência de pessoas que vivam ou que estejam em Israel. É um movimento absolutamente antissemita e absolutamente incoerente, porque o Thiago vai ter que abrir mão de comer tomate cereja, de usar telefone, de usar Waze, vai ter que abrir mão de fazer endoscopia no hospital e vai ter que boicotar uma infinidade de coisas que facilitam em muito a vida que ele tem. Então, eu não conheço o cara que fez o vídeo original, mas se o crime dele é ser culpado de se opor ao movimento ridículo do boicote contra Israel, acho que por aí ele tá muito certo. Militarmente por Israel hoje. E com essa retórica dele, ele já conseguiu transformar em crime em alguns países você conscientizar as pessoas de não consumir produtos que no direito internacional estão dizendo que estão sendo produzidos no lugar. Maravilha que ele conseguiu transformar em crime, porque antissemitismo devia ser crime no mundo inteiro, tá ótimo. Ocupado de forma ilegal, uma ocupação militar. Ele diz que isso não é uma ação de conscientização, ele diz que isso é promover ódio aos judeus. Ele tá certo. Tem mais, a tal Prager University que ele cita no vídeo não é uma universidade de verdade, é um site que espalha preconceito, desinformação, com vídeos de 5 minutos dizendo que pedir um salário mínimo maior vai fazer você perder o emprego, que o muro nos Estados Unidos ainda é pequeno, que a escravidão negra não foi como as pessoas disseram, negam o racismo e falam que é vitimismo, esse tipo de aberração. Mas vamos pro conteúdo do vídeo. Ah, obrigado por você ir pro conteúdo do vídeo, finalmente ir pro conteúdo do vídeo, ao invés de ficar atacando a outra pessoa que fez o outro vídeo, né? Então, ele alega que Israel é um grande promotor da paz na região e que toda a violência que está lá se dá porque o povo palestino não aceita a existência de um Estado judeu e fala que a evidência disso são 5 momentos em que Israel propôs um acordo e a Isso é Palestina absolutamente recusou. verdadeiro. Israel tem sido uma força em prol da paz no Oriente Médio. Prova disso são os inúmeros acordos de Abraão que estão sendo estabelecidos agora com todos os países árabes moderados, inclusive a Arábia Saudita, e quem se recusa a fazer qualquer concessão em direção à paz é a liderança falida do movimento palestino. Infelizmente, a minha esperança forte é que essa concepção mude em breve e que a gente tenha um parceiro para poder trabalhar junto conosco na construção de um Oriente Médio mais pacífico.
Vamos para cada um deles? O primeiro ele diz que foi durante a dominação britânica naquela região, que na história a gente chama de Mandato Britânico. E o que ele não diz é que naquele período o povo palestino vivia em paz, com sua moeda, com sua bandeira, com seu hino, com seu idioma e com sua diversidade. Dizer que a população palestina vivia em paz com a sua moeda, o seu hino, a sua bandeira, é absolutamente falso em vários níveis. Para começar, porque ele dá a impressão de que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido, invadiu um país chamado Palestina. E isso não é verdade. A Palestina nunca foi um país independente. Nesse momento da história que a gente está se referindo, a Palestina era o nome de uma região dentro do Império Otomano. O Império Otomano lutou contra a Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, perdeu a guerra, implodiu como consequência de ter perdido a guerra, perdeu uma infinidade de território, diminuiu para o tamanho da Turquia atualmente, e daí a Liga das Nações, que era basicamente a antecessora da ONU, concedeu um mandato, uma tutela para a Inglaterra, para o Reino Unido, para eles estabelecerem aqui um governo temporário, com a intenção de, depois de um determinado tempo, sair da região e permitir que se estabelecesse aqui uma democracia. Dentro da Palestina, haviam vários grupos étnicos vivendo. Haviam judeus, haviam árabes, haviam beduínos, haviam turcos. Só que todos eles eram considerados palestinos. Palestina não era o nome de nenhum país, era o nome de uma região. Do mesmo jeito que brasileiros e argentinos e americanos e canadenses são todos americanos, ou que franceses e portugueses e espanhóis e ingleses são todos europeus. Porque o nome Palestina não tinha referência nenhuma, não tinha nenhuma conexão com a identidade étnica de ninguém. Um judeu vivendo em Jerusalém ou na Galileia durante esse período se consideraria um judeu palestino, porque nós não estamos falando aqui de nenhum povo. A própria moeda que ele mostra aqui no vídeo é uma moeda que diz em hebraico Palestina, Eretz Israel, terra de Israel. Então essa não é uma classificação étnica, não existe um país chamado Palestina, não, isso é uma interpretação absolutamente errada que ele está fazendo desse contexto histórico. Além disso, eu preciso dizer que essa ideia da convivência harmoniosa e pacífica na Palestina entre todos esses diferentes povos étnicos é uma piada. Basta você fazer uma pesquisa rápida no Google. Pesquisa, por exemplo, sobre os pogroms contra os judeus em Safed, em Jerusalém, no ano de 1891, no ano de 1907, a situação já era uma situação de violência, de ataque contra a comunidade judaica, e ela só piorou depois do começo do mandato britânico. A situação complica quando o Império Britânico toma do Império Otomano o controle da Palestina e começa a adotar a tática de sempre, de dividir para conquistar. E aí começa a dialogar com setores sionistas para fazer uma migração em massa. Em uma década trazem mais de 320 mil pessoas para aquela... Outra vez, havia sim uma afinidade entre o governo britânico e o movimento sionista. Parte dessa afinidade vinha, por exemplo, a Declaração de Balfour de 1917, com o reconhecimento do governo inglês a respeito da conexão histórica que existe entre o povo de Israel e a terra de Israel. Esse reconhecimento básico, né, era o fundamento para uma parceria cabível entre os dois povos. Além de haver uma inclinação moral dos ingleses em termos de ter uma parceria com o movimento sionista, com os judeus, de eles entenderem a conexão histórica que existe entre o povo judeu e a terra de Israel, tem outro fator extremamente importante, que é o fato de que os ingleses não encontraram um parceiro, uma organização política, um grupo que fosse coerente para uma aliança no meio do povo árabe. Por exemplo, em 1933, Heinrich Wolff, que era o cônsul da Alemanha nazista em Jerusalém, enviou um telegrama para Berlim no qual ele descrevia qual que era o sentimento político da comunidade árabe naquele momento. Ele descreveu basicamente uma conversa que ele teve com um cidadão chamado Al-Husseini, que era um nacionalista árabe, talvez a figura política mais relevante no meio do povo árabe daquele momento. E esse cidadão, Al-Husseini, ele declara que o povo muçulmano na Palestina está ansioso pela chegada do regime e pelo estabelecimento do fascismo por toda a região. Então como é que você pode esperar que os ingleses tivessem um parceiro no meio desse movimento nacionalista árabe que está buscando uma conexão com o Reich nazista, que está buscando uma conexão com o fascismo que está se espalhando pela Europa através da Alemanha?
Essa era a inclinação do povo árabe antes do estabelecimento do Estado de Israel, durante o período do mandato britânico. Representantes do governo nazista fizeram inúmeras reuniões com pessoas de alto escalão da liderança árabe, inclusive em Nebi Musa, do lado de Jerusalém, e isso é amplamente documentado, você pode pesquisar, você vai achar. Outro detalhe é que os britânicos não auxiliaram, não trouxeram 320 mil judeus imigrantes para a terra de Israel. A imigração judaica começou muito antes do início do mandato britânico e, na verdade, a posição inglesa, em um determinado momento, principalmente depois de 1936 a 39, entre os anos 1936 a 1939, a comunidade árabe local realizou uma série de rebeliões, de revoluções armadas, de ataques contra o governo inglês, tentando se opor à imigração judaica. Depois que isso aconteceu, a Inglaterra publicou um novo documento, que veio depois da Declaração de Balfour, chamado Papel Branco, foi publicado em 1939, e esse documento agora limitava a imigração judaica. Então, os ingleses também estavam contra a imigração de Israel para cá. E vale lembrar que o povo judeu estava sendo absolutamente assassinado na Europa por causa da campanha da Alemanha nazista. Então, no meio desse conflito, a Inglaterra não era o nosso melhor amigo e o povo árabe eram os coitadinhos que não recebiam nada. A Inglaterra estava sim tentando estabelecer o seu controle sobre a região, se opondo a essas revoltas armadas vindas de dentro do povo árabe e também se opondo à imigração judaica e fazendo a vida dos imigrantes judeus absolutamente infernal durante esse período. O sionista, gente, e sionismo é uma ideologia que começa muito bonita, de você querer buscar um lugar para se viver em paz para um povo que já sofreu muito, mas depois vai assumindo um caráter colonial. Eu não diria que o movimento sionista começa muito bonito, porque na verdade o começo do movimento sionista foi uma resposta para a pergunta: o que a comunidade judaica pode fazer para poder sobreviver? A comunidade judaica estava vivendo o culminar de toda a perseguição, de todos os pogroms, de toda a política anti-judaica que estava se espalhando pela Europa toda. Os judeus eram considerados não brancos, não europeus o suficiente, não eram cristãos o suficiente para poderem viver como cidadãos normais, com direitos à propriedade. Começaram a ser sistematicamente exterminados e a comunidade judaica foi forçada a se juntar e pensar o que a gente pode fazer para continuar vivo. E a resposta foi voltar para a nossa terra indígena. O movimento sionista é um movimento indígena judaico. É um movimento que diz: se o nosso povo é originário da terra de Israel, se o nosso povo é originário da terra que se chamava Judeia, de Jerusalém, da Galileia, de toda aquela região, e ainda temos judeus que vivem naquela terra durante os 2000 anos de dispersão, nunca houve nenhum momento em que não houvessem absolutamente nenhum judeu vivendo aqui em Israel. Sempre houve presença judaica aqui. Pela maior parte da história foi uma minoria judaica, mas ainda assim sempre houve presença judaica. Então o movimento sionista surgiu para dizer: a única solução para o nosso povo é voltarmos para a nossa terra indígena. E me admira o Tiago, que é um cara tão ativo nas suas pautas humanitárias, está se opondo justamente, está usando de maneira pejorativa essa palavra sionista, que é a palavra que representa o movimento indígena mais bem-sucedido do mundo. Eles começam a agir na Palestina de uma forma muito cruel. Para tomar território, eles começam a comprar as terras, expulsar os árabes daquela região, começam a dominar o mercado de trabalho. Opa! O que os sionistas fizeram? Eu vou até voltar. Eles começam a agir na Palestina de uma forma muito cruel. Para tomar território, eles começam a comprar as terras, expulsar os árabes daquela região, começam a dominar o mercado de trabalho. Eles começam a comprar as terras! Comprar as terras! Você quer dizer, então, que os judeus não roubaram as terras? Eles compraram com dinheiro, com título de escritura, compraram as terras? Caraca! A verdade, gente, é que a situação das terras aqui, nessa região que se chamava Palestina, nessa época, era absolutamente deplorável. Grande parte das terras que poderiam ser utilizadas para terras agrícolas
estavam nas mãos de latifundiários, tanto turcos quanto árabes. A gente tem uma descrição muito interessante de Mark Twain, quando Mark Twain faz uma viagem até a Palestina em 1869 e ele registra num livro o que ele vê em volta dele, e ele diz o seguinte, eu vou até ler para vocês. A Palestina é uma terra desolada, cujo solo é rico o suficiente, mas está totalmente entregue ao mato. Uma paisagem rica e melancólica que não alegra a visão e nem inspira a imaginação. O que aconteceu foi que o movimento sionista organizou a compra dessas terras. Através de filântropos como o Barão Rothschild, como Joshua Rankin, eles adquiriram, compraram milhares e milhares e milhares e milhares de hectares de terra, ok? Agora, pegar terra que está numa situação deplorável, comprar essa terra, adquirir essa terra, distribuir essa terra entre famílias que estavam buscando atividade, que estavam querendo desenvolver uma atividade comercial, que estavam querendo colocar essas terras em uso. Não é reforma agrária, o nome disso não é reforma agrária. A única diferença é que ao invés de vir e invadir a terra e ocupar a terra, a gente comprou a terra, tem título de propriedade. E eu digo mais, isso não roubou o trabalho, a mão de obra árabe. Durante esse período de aquisição de propriedade, de estabelecimento agora de fazendas, de comunidades agrícolas, a imigração árabe para a Palestina mandatória aumentou 20%. Por quê? Porque árabes estavam vindo para a Palestina mandatória para poder trabalhar nessas comunidades agrícolas que estavam sendo estabelecidas pelos judeus. Ok? Então toda a narrativa do Tiago aqui está absolutamente errada. Expulsar economicamente e, quando não conseguem, começa a formar milícias e praticar atos de violência contra os povos árabes. As milícias que ele está citando aqui, na verdade, eram organizações de proteção dessas comunidades que estavam sendo estabelecidas. O movimento sionista, inclusive, teve que criar uma tática chamada Romá Migdal, que significa basicamente muro e torre, porque os judeus tinham que chegar numa região que eles tinham comprado com dinheiro, chegar lá e no meio da noite construir um muro e uma torre de vigia para que quando saísse o sol e quem tivesse em volta visse que tem uma nova comunidade sendo estabelecida, agora as pessoas lá dentro já estavam protegidas por um muro e daí podiam começar a construir suas casas e viver sua vida. Olha o ridículo que essa situação teve que chegar para o povo judeu conseguir se proteger no processo de estabelecer essas diversas comunidades agrícolas nessas terras que, de novo, eu lembro vocês, estavam sendo compradas. O povo palestino, obviamente, não aceita aquela situação e se revolta contra o Império Britânico que estava promovendo aquilo. O Império Britânico esmaga essa revolta se aliando com as milícias sionistas. Depois dessa derrota, o Império Britânico decide consolidar cada vez mais a tomada de território e propõe a criação de um novo país dentro da Palestina. Os britânicos não propuseram a criação de um país dentro de um país, ok? Os britânicos propuseram a divisão desse território chamado Palestina, que não era país nenhum, ok? Não era país nenhum. Eles propuseram, criaram uma comissão chamada Comissão Peel. A Comissão Peel enviou representantes para cá, e eles propuseram estabelecer as linhas de divisão entre dois países, um país árabe e um país judaico, com base na realidade populacional que já era realidade em campo, naquilo que já estava lá, que já existia. As áreas com concentração populacional judaicas permaneceriam para o Estado judeu, as áreas com concentração populacional árabe seriam para um Estado árabe. Essa foi a proposta que os árabes rejeitaram. Não foi a criação de um novo país dentro de um país já existente chamado Palestina. Isso é uma distorção dos fatos e é mentira. O povo palestino, obviamente, não aceita e diz que se qualquer povo quer viver naquela região, deve ser sobre o mesmo país onde já viviam pacificamente e não invadir um país e tentar criar um país dentro de um país. De novo, Palestina não era país. A Inglaterra não invadiu um país, a Inglaterra não tentou criar um país dentro de um país. Isso aqui é tudo uma sequência de mentira atrás de mentira para encaixar a narrativa que esse cidadão aqui, que o Tiago está tentando passar para vocês. Tá errado. Essa é a tal proposta de paz que o tal professor sionista diz que o povo palestino recusou. Agora me diz quem aceitaria isso. Quem aceitou, na verdade, foram os judeus que provaram vez após vez
que sempre estiveram dispostos a negociar, entregando território em troca de uma vida em paz ao lado do povo palestino. Então os judeus aceitaram, como aceitaram as outras 4 vezes que a gente ainda vai mencionar aqui nesse vídeo, e todas as 5 vezes foram rejeitadas pelo povo palestino. A partir daí, a relação dos sionistas com o Império Britânico só foi se intensificando, tomando mais território, cometendo mais atos de violência, até que no final da Segunda Guerra, com os sionistas também já se aproximando da nova potência imperial que estava surgindo dos Estados Unidos, o Império Britânico decide entregar para a recém-formada ONU resolver a situação. Eu espero que vocês tenham notado aqui nessa fala do Tiago que ele ignora um detalhezinho, um detalhe pequeno e levemente importante na história, que é o Holocausto. Se só ouvir a frase, ouvir a fala do Tiago aqui, a gente tem a impressão que os sionistas eram um corpo colonialista extremamente potente, poderoso, que estava tomando conta do mundo, se aproximando dos Estados Unidos, se aproximando da Inglaterra. Gente, nesse período o povo judeu estava indo para as câmaras de gás, eles estavam sendo exterminados, ok? O povo judeu não estava vindo de uma posição de força. Isso aqui é uma narrativa distorcida, absolutamente maldosa, que está saindo da boca do Tiago. Muito feio, Tiago. E os sionistas, já cada vez mais próximos dos Estados Unidos, conseguem na ONU, em 1947, uma resolução que cria um novo país dentro da Palestina, o Estado de Israel. Só que esse Estado novo fica com 55% do território. Aqui, de novo, o tom antissemita nas palavras do Tiago é absolutamente gritante. Ouvindo as palavras dele, eu não consigo deixar de pensar naquela imagem comum durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, de um judeu vestido de barão, todo, né, como se fosse um mestre de marionetes controlando, puxando as cordas do mundo inteiro, enquanto na realidade o povo judeu estava indo para as câmaras de gás. Essa ideia de um movimento sionista ultra poderoso, ultra influente, que tinha intenções colonialistas em relação à Palestina, é uma ideia absolutamente revisionista, ridícula, que não tem nada a ver com a realidade. O povo judeu estava buscando desesperadamente uma solução para continuar vivos. E a resolução da ONU não criou um Estado judaico dentro da Palestina. A resolução da ONU reconheceu que a única maneira de preservar a vida do povo judeu, que estavam sendo exterminados pelo antissemitismo por toda a Europa e por todo o mundo árabe, inclusive, porque haviam comunidades judaicas sendo exterminadas em todo o mundo árabe, que o único jeito dessa população continuar viva seria honrar a conexão histórica que esse povo indígena tem com a sua própria terra. Ao mesmo tempo, a resolução da ONU determinava a criação de um Estado árabe. A resolução da ONU não foi unilateral, ela não defendeu apenas a criação do Estado de Israel. Ela defendeu a criação de um Estado árabe na Palestina para conviver pacificamente ao lado do Estado judaico, e essa resolução foi rejeitada pela liderança palestina. Além disso, os 55% de território que o Tiago menciona aqui eram compostos de 2 coisas, basicamente. A parte fértil, a parte boa, era a parte que havia sido adquirida, comprada pelo movimento sionista, com dinheiro, tá? com título de propriedade, com tudo que tem direito. E o resto era todo o deserto do Negev, do sul de Israel, toda a região morta, infértil, que hoje é florida e próspera e cheia de tecnologia e cheia de coisa boa, porque Israel soube trabalhar com ela. Mas era a região que ninguém queria. Por isso que o tamanho ficou tão grande. Na verdade, o miolo da picanha, toda a região central de Israel, a Cordilheira Central, a Judéia e a Samaria, ficaram para um futuro Estado árabe estabelecido aqui. Então essa ideia de que Israel ficou com a maioria do território e a melhor parte do território também é uma ideia furada. E eu lembro vocês que em 1939, com a Comissão Peel, o Estado árabe ficaria com 80% do território. E o Estado judaico apenas com 20% do território. E ainda assim, os palestinos rejeitaram. Porque a intenção aqui não é o tamanho do Estado. A intenção aqui não é o estabelecimento de um Estado palestino. É a eliminação de Israel e a aniquilação do povo judeu. É só isso.
as principais terras férteis, as principais reservas de água e a maior costa para o Mediterrâneo. Palestinos, obviamente, não aceitam essa violação, ainda pior que a de 1936, e denunciam isso internacionalmente, só que sem chegar num acordo, em 1948 vem a guerra e Israel, com apoio do Império Britânico e dos Estados Unidos, esmagam o povo palestino. A violência, na verdade, começou imediatamente após a resolução da ONU, ainda em 1947. Uma sequência sangrenta de ataques contra judeus e de confrontos entre os judeus e os árabes. Por causa dessa resolução da ONU, os árabes não queriam aceitar o estabelecimento de um Estado de Israel, começaram a atacar a comunidade judaica e a violência escalou até chegar no dia 15 de maio de 1948, um dia depois da declaração da independência de Israel, quando o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque decidiram invadir o recém-formado Estado de Israel com a intenção concreta de aniquilar todo mundo que vive lá dentro. E ali, nesse episódio conhecido como Nakba, a grande tragédia, Israel destruiu mais de 520 vilas palestinas, expulsou mais de 750 mil pessoas, tomando uma região ainda maior do que os 55% do território da resolução do ano anterior. Então vamos falar sobre a Nakba, ok? No dia 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. No dia 15 de maio, o dia seguinte, Abdelaziz Razan, que era o secretário-geral da Liga Árabe, foi aos meios de comunicação no Cairo, no Egito, para expressar a intenção da Liga Árabe em termos militares para o futuro imediato. E ele disse para quem quisesse ouvir: essa será uma guerra de extermínio, um massacre. Foram as palavras do secretário-geral da Liga Árabe na véspera da Guerra de Independência. Israel foi atacada por 5 países, todos os países que fazem fronteira conosco. Ela foi atacada por esses 5 países 3 anos depois do fim do Holocausto, só 3 anos depois, ok? Sobre a questão dos árabes que foram deslocados das suas casas, esse é um tema absolutamente complicado. A verdade é que uma porcentagem muito significativa desses mesmos 750 mil que o Tiago cita aqui, escolheram, por livre e espontânea vontade, talvez não na melhor das circunstâncias, escolheram sair de uma zona de guerra. Sabiam que os exércitos árabes iam invadir aquelas regiões, sabiam que o povo judeu ia tentar revidar e quiseram se afastar, sair da zona de conflito. A expectativa de todo o mundo árabe nesse período era que Israel fosse absolutamente aniquilada. Então as pessoas que foram embora consideravam que daqui a um pouco elas pudessem voltar para suas casas e retomar sua vida normal. A questão é que, ainda que unindo esses 5 países da Liga Árabe, Israel foi absolutamente vitoriosa na guerra. Isso foi grande parte da raiz do problema dos refugiados que a gente tem da Palestina da guerra de 1948. Eu posso citar para vocês, por exemplo, o caso de várias aldeias, de várias cidades árabes. Por exemplo, a cidade de Abu Ghosh, que foi uma cidade que decidiu não evacuar, não abandonar, não se opor a Israel, não se juntar aos exércitos árabes atacando Israel, e Abu Ghosh existe ainda hoje como uma cidade vibrante, tem judeus que vivem lá, tem árabes que vivem lá. O povo de Abu Ghosh vive super bem, são parte dos 2 milhões de árabes que vivem dentro do Estado Democrático de Israel e fazem parte de absolutamente todos os setores da nossa sociedade civil, ok? O povo palestino, além de denunciar todos os crimes de guerra que foram cometidos, os deslocamentos forçados, a limpeza étnica que estava acontecendo, denunciou. Agora a gente começa com esses termos que estão sendo absolutamente utilizados fora de contexto. Isso aqui é uma coisa ridícula de se fazer. Limpeza étnica foi o que aconteceu com a comunidade judaica na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Limpeza étnica foi o que aconteceu com a comunidade judaica no Iraque, que tinha sido estabelecida por volta do ano 586 a.C. E na década de 50, a partir de 1950, foram absolutamente exterminados e todo mundo que conseguiu sobreviver teve que fugir para Israel, porque eles perderam direitos, perderam propriedade, perderam tudo, foram assassinados brutalmente, como foram em tantos países do Oriente Médio. Havia quase 1 milhão
de judeus vivendo no Oriente Médio no começo do século XX. E hoje em dia tem menos de 10 mil judeus vivendo nos países árabes do Oriente Médio. Isso é limpeza étnica. A população palestina, nos 75 anos de história do Estado de Israel, quintuplicou. Isso não é limpeza étnica. Também a tomada do território ainda acima do que estava na resolução da ONU, e isso no vídeo eles tratam como a segunda recusa do povo palestino, a grande proposta generosa de Israel. Você está sendo irresponsável, Thiago. O vídeo original não fala que os palestinos rejeitaram uma suposta proposta que foi entregue como se fosse assim, migalhas para esse povo que tinha perdido a guerra, que estava destituído, que foram arrancados das suas casas. Não foi essa a rejeição. A rejeição foi a escolha do povo árabe de dizer: nós rejeitamos o Estado de Israel, rejeitamos o plano que a ONU criou para estabelecer um Estado palestino junto conosco. A rejeição foi escolher abrir guerra contra Israel. Depois que os árabes atacaram Israel, e aí receberam o troco por terem atacado Israel, sofreram as consequências da guerra, aí dizer, o povo palestino não aceitou. Não, a rejeição foi lá no começo da guerra, quando o povo árabe estava numa posição de força, quando o povo árabe estava acreditando que Israel fosse ser absolutamente extinto do mapa, aí eles rejeitaram de peito cheio. A rejeição não aconteceu depois da guerra, com os palestinos já em situação de serem refugiados, já dispersos por vários lugares. Você está fazendo uma releitura equivocada aqui do que aconteceu na história. Quase 20 anos depois, com Israel se consolidando como uma potência militar, eles promovem a Guerra dos 6 Dias. O Thiago já está pulando para falar da Guerra dos 6 Dias aqui, mas outra coisa que é super importante de ser citada é que depois de 1948, a região da Cisjordânia, que é o território que está em disputa nesse momento, sobre o qual nós estamos falando, o território da Cisjordânia, foi ocupado. Só que não por Israel, foi ocupado pela Jordânia. Pela Jordânia. Durante 19 anos, a Jordânia teve soberania sobre aquele território. Por que a Jordânia não criou um Estado palestino? Cadê a indignação do Thiago, que é tão defensor dos direitos do povo palestino, que é tão preocupado com a causa palestina? Cadê a indignação do Thiago em relação aos 19 anos em que um país árabe teve o controle daquele território e não se moveu em nenhum centímetro para estabelecer um Estado palestino? Sabe por quê? Porque o problema aqui, a intenção aqui, a motivação por detrás desse movimento e desse vídeo não é o estabelecimento de um Estado palestino. É a aniquilação de Israel. Entre 1948 e 1967, não houve nenhum Estado palestino. Mas como era a Jordânia, outro país árabe, outro país muçulmano, todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada. Até hoje, o Thiago dá uma pulada nessa parte da história, porque ela não encaixa com a narrativa dele, porque é uma parte que todo mundo que está gritando que Israel não quer dar um Estado para a Palestina, ignora. Por 19 anos, o território todo disputado, inclusive a cidade de Jerusalém, ficaram dentro da Jordânia, sob jurisdição jordaniana. Não criaram o Estado palestino porque não quiseram. Eles promovem a Guerra dos 6 Dias, onde eles tomam também a península do Sinai no Egito, tomam as colinas de Golã na Síria e dominam militarmente toda a região da Palestina. O que eles tratam no vídeo sionista como uma recusa à terceira grande proposta generosa de Israel. Olha aí, outra vez o revisionismo histórico do Thiago, né? Israel que promoveu a Guerra dos 6 Dias? Israel que promoveu a Guerra dos 6 Dias, Thiago? No dia 27 de maio de 1967, menos de um mês antes do começo da Guerra dos 6 Dias, Abdel Nasser, que era presidente do Egito, fez a seguinte declaração: o nosso objetivo básico será a destruição de Israel. Dia 14 de maio, uns dias antes dessa declaração, outro presidente do Iraque, Rahman Arif, ele disse o seguinte: a existência de Israel é um erro que tem que ser ratificado e agora é o momento dos árabes muçulmanos se unirem, ok?
Nesse contexto, com o movimento das tropas do Egito, da Jordânia, da Síria, do Líbano e do Iraque em direção às fronteiras de Israel, com todos os sinais da movimentação militar, sabendo que um ataque era iminente, o povo de Israel nesse momento estava inclusive com medo, sabendo que a nossa existência aqui está debaixo de risco, nós estamos vivendo um risco existencial. Foi que Israel escolheu fazer um ataque preventivo contra a Força Aérea Egípcia. A Força Aérea Egípcia já estava toda mobilizada. Os aviões estavam nos hangares recebendo abastecimento de combustível para começarem um ataque contra Israel. E Israel se antecipou. Eu já ouvi alguém dizer que quem se antecipa governa. Israel se antecipou e atacou a Força Aérea Egípcia. Causou um pânico total no meio dessa organização da Liga Árabe para vir atacar o povo de Israel e venceu a guerra que era para ter destruído os judeus, venceu essa guerra em 6 dias. O lema dos árabes nesse momento era o desejo de ver o povo judeu morrendo afogado no mar Mediterrâneo. Muito parecido com aquilo que a gente vê hoje, né? O povo cantando do rio até o mar, a Palestina vai ser livre. Se pegar do rio, Jordão, até o mar e fechar do rio até o mar e expulsar todos os judeus vão ter que morrer afogados no mar Mediterrâneo. Essa mesma ideia já estava lá dias antes da Guerra dos 6 Dias e ela não foi iniciada, incitada, organizada ou qualquer uma dessas tuas palavras pelo governo de Israel. Israel decidiu tomar uma ação preventiva e por conta disso foi vitoriosa na guerra. Onde eles tomam também a península do Sinai no Egito, tomam as colinas de Golã na Síria e dominam militarmente toda a região da Palestina. A península do Sinai foi devolvida para o Egito em troca de um acordo de paz, para provar que Israel está sempre disposta a negociar território por paz. Essa foi a política israelense basicamente desde o primeiro dia. Então, a península do Sinai foi tomada do Egito e devolvida para o Egito. As colinas de Golã, você mencionou aí no vídeo, foram tomadas da Síria. A Cisjordânia foi ocupada militarmente, mas de quem? Quem que estava lá? Da Jordânia, né? Desse detalhe que você não menciona. Porque parece, de novo, ouvindo aqui o teu vídeo, parece que Israel entrou nesse lugar que era a Palestina, guerreou contra a Palestina e dominou, conquistou toda a região da Palestina. Não foi isso que aconteceu. Não havia ali uma Palestina. Aquilo era um território dentro da Jordânia, que por 19 anos teve a oportunidade de estabelecer um Estado palestino e não o fez. Não o fez. A propósito, as colinas de Golã foram conquistadas da Síria depois de uma sequência de ameaças sírias que eles estavam ameaçando envenenar o Rio Jordão e secar o Mar da Galileia. E essas eram as principais fontes de abastecimento de água para o povo de Israel, inclusive para os palestinos. Então Israel teve que assegurar que todas as nascentes do Jordão tivessem dentro do território israelense. Eles tratam no vídeo sionista como uma recusa à terceira grande proposta generosa de Israel é o povo palestino aceitar a submissão de só ser reconhecido enquanto Estado, porque o papel se inverteu a esse ponto. Tiagão, você está deixando de fora aqui no vídeo que o governo de Israel começou um debate a respeito do que fazer com a Cisjordânia, do que fazer com a faixa de Gaza. Várias propostas surgiram. Uma delas era devolver a Cisjordânia para a Jordânia, devolver a faixa de Gaza para o Egito. Outra era entregar esses territórios para os árabes locais, que agora, depois de 1967, começaram a se identificar como palestinos. Agora só, que a gente pode deixar de chamá-los de árabes, que é uma nomenclatura geral, e começar a identificá-los etnicamente como palestinos, enquanto o governo de Israel estava decidindo o que fazer com esse território que havia sido ocupado, a Liga Árabe se reuniu no Sudão, ainda em 1967, e declararam a Resolução de Khartoum, com 3 grandes nãos ao povo de Israel. Não ao reconhecimento de Israel enquanto nação, não a qualquer negociação com Israel e não a paz com Israel. Esses 3 nãos foram aquilo que outra vez impediram o estabelecimento de um Estado palestino e que até hoje tem sabotado a possibilidade de haver paz na região.
O papel se inverteu a esse ponto. É legal que ele chama de inversão absurda o fato de Israel esperar que o povo palestino reconheça a existência do Estado de Israel. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Israel existe. Israel existe, tá? Essa insistência de permanecer, o absurdo, a inversão é alguém como você viver parece que num mundo paralelo que nega a existência do Estado de Israel. Do auge do teu intelectualismo, do auge da tua inteligência. Você consegue negar uma realidade que é uma realidade óbvia, que é uma realidade clara, que é igual 1 mais 1 é igual a 2. O Estado de Israel está aqui, existe, e o fato de que a liderança palestina e todos os papagaios que ficam repetindo essa narrativa palestina, o fato de vocês viverem num universo paralelo, num negacionismo da realidade, é talvez o principal empecilho para a gente conseguir chegar numa solução diplomática. Porque a gente não vive no mesmo universo. Vocês vivem num universo onde Israel não existe. E eu vivo em Israel, eu tô dentro de Israel, nós somos 10 milhões de pessoas, meu irmão. O que você vai fazer, brother? Tem que parar de negar que Israel existe. Israel existe, cara. Israel tá aqui. Nós somos uma realidade. E o povo palestino e a liderança palestina tem que deixar para lá, deixar de lado essa intenção retrógrada de negar uma realidade. Negar uma realidade é uma incoerência. Caso aceitasse ficar com a faixa de Gaza do tamanho minúsculo, do tamanho do plano piloto de Brasília, e toda a região da Cisjordânia diminuir para uma área do tamanho do Distrito Federal. Gaza é pequena. O tamanho do plano piloto de Brasília, Israel é do tamanho do Sergipe, tudo aqui é pequeno. Dizer que o tamanho do território é pequeno não faz sentido, tá? Tudo é pequeno. Onde é que você tá? Ah, você já veio aqui uma vez, né? É verdade. Esqueci, desculpa. Que baita proposta de paz, né? Aí o vídeo vai lá pro ano 2000, dizendo que Yasser Arafat recusou mais uma proposta generosa de Israel de consolidar um Estado palestino. O que eles não dizem é que em 1993, 7 anos antes, foram firmados o Acordo de Oslo, onde Israel se comprometia finalmente a deixar os territórios ocupados militarmente depois de 1948 e na Guerra dos 6 Dias. Só que Israel nunca cumpriu. Seguiu tomando territórios, seguiu anexando territórios e formando colônias nos territórios. Não. Os acordos de Oslo foram o primeiro passo em direção à paz. E eles definiram algumas coisas, tá? Eles definiram que Israel reconheceria a autoridade palestina, a organização do Yasser Arafat, como governo sobre o povo palestino, e que, em contrapartida, a autoridade palestina reconheceria a existência de Israel, ok? Essa foi a primeira parte do acordo. A segunda parte do acordo foi que a Cisjordânia seria dividida em 3 regiões, em três categorias de região. Primeira região, a região A, que seriam regiões onde o domínio é total, o controle é total palestino. Por exemplo, Ramala, por exemplo, Belém, por exemplo, Jericó, ok? Áreas A, domínio total, controle total palestino. Além das áreas A, que a Cisjordânia também teriam áreas B, que são locais onde o controle civil, a população civil, a organização civil é palestina e o controle militar é israelense. Isso está previsto no Acordo de Oslo, nos Acordos de Oslo. E ainda tem área C, que são áreas onde tanto a organização civil quanto a organização militar também são israelenses. Então a divisão dessas 3 áreas distintas dentro dos territórios da Cisjordânia. Okay? Isso foi o que ficou determinado nos Acordos de Oslo. As questões mais sensíveis, como por exemplo, o status da cidade de Jerusalém, a questão dos refugiados palestinos, a questão dos assentamentos israelenses e a definição clara de onde passariam as fronteiras, tudo isso ficou determinado, que seria determinado no futuro, depois que a paz tivesse tempo de gerar algum fruto, de se desenvolver no coração dos 2 povos, da gente observar juntos a possibilidade de construir um futuro em comum. Os Acordos de Oslo criaram a estrutura que permitiria o desenvolvimento da paz futura. Só que você também deixa fora aqui, muito convenientemente, que o Hamas e a Jihad Islâmica, esses mesmos grupos que estão fazendo o inferno hoje em dia dentro da faixa de Gaza, imediatamente após
a assinatura dos acordos de Oslo, cometeram mais de 150 atentados terroristas contra Israel, matando mais de 1.000 israelenses, mutilando um monte de gente. Nessa época as pessoas tinham medo de subir num ônibus com medo de que o ônibus fosse explodir, de tanto homem suicida, de tanto atentado suicida que tinha. Então os acordos de Oslo foram imediatamente sabotados pelas organizações radicais e terroristas que você está suportando nesse momento. Nos territórios ocupados na Cisjordânia e em Gaza. Essa tal quarta grande proposta de Israel envolvia o povo palestino reconhecer que os territórios já estavam de fato tomados e mesmo o direito internacional dizendo que eram ilegais e condenando Israel, o povo palestino teria que aceitar sob uma ideia de proposta de paz. Aqui eu também preciso esclarecer que o Thiago está citando com muita veemência que esses assentamentos são ilegais, assentamentos ilegais, assentamentos ilegais. Então eu preciso esclarecer que ele está falando isso com base no artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra. Só que essa é uma interpretação do artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra. E existem interpretações distintas. O artigo em questão diz o seguinte, que em um período de guerra, quando um país ocupa ou conquista ou domina outro país, que ele não pode deslocar a sua população para o território conquistado. E uma parte muito significativa da discussão aqui está justamente nessa palavra deslocamento da população ou transferência da população. Por quê? Há quem argumente que a 4ª Convenção de Genebra foi criada como consequência, como resposta do que estava acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha nazista, por exemplo, estava anexando uma infinidade de territórios e movendo a sua própria população entre um lugar e outro. Por exemplo, mandando os judeus entrarem em vagões de trem e transportando eles até os campos de extermínio. Então, uma das linhas interpretativas aqui do artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra é dizer que a convenção se refere ao deslocamento forçado de população e que isso não se aplica ao que está acontecendo em Israel, porque o que está acontecendo em Israel não é o governo de Israel forçando a sua população a ir morar nesses assentamentos novos na Cisjordânia como se eles fossem guetos. O que está acontecendo em Israel é a população decidindo ir e estabelecer sua casa, sua vida, suas coisas no território que está sendo disputado. Outro argumento é que essa convenção trata de um conflito entre dois países. E nós aqui não temos um conflito entre dois países, a gente tem um conflito entre um país soberano e um território. Então que a jurisdição dessa convenção não seria cabível a essa situação. Ainda existe outro argumento que considera que os acordos de Oslo, que foram acordos mútuos entre as duas partes envolvidas, que estabelecem tanto o direito quanto a possibilidade de Israel estabelecer comunidades na Cisjordânia, nas áreas C, que são as áreas que têm controle tanto militar quanto civil de Israel, como os acordos de Oslo são um acordo entre as duas partes envolvidas, que eles se sobrepõem à autoridade da Convenção de Genebra. Eu estou dizendo isso, gente, sem querer defender a presença dos assentamentos na Judéia e na Samaria, na Cisjordânia. Eu, particularmente, acho que quanto menos comunidades judaicas tiverem na Judéia e na Samaria, mais fácil vai ser para estabelecer, para desenhar a fronteira entre Israel e a Palestina. Eu acredito que a gente precisa de uma solução de 2 estados. Então eu não estou ideologicamente apoiando a presença desses assentamentos na Cisjordânia. Mas eu só estou dizendo que é irresponsável, é imaturo se apresentar uma discussão legal que está sendo discutida pelas mentes brilhantes que discutem direito internacional e você vir num vídeo no YouTube e declarar assim, facilmente, que eles são ilegais. Não, isso é uma questão legal que está sendo discutida e existem pontos pró e contra para os dois lados do argumento. Então acho que o Thiago precisa ser um pouquinho mais humilde aqui na interpretação dele. Obviamente o povo palestino não aceitou essa violação, como o direito internacional dizia que era ilegal. E aí o vídeo vai para a última proposta de 2008, onde eles dizem que o primeiro-ministro Ehud Olmert vem com uma proposta super generosa de ainda mais terra para o povo palestino e foi recusado. De novo, o Thiago está escolhendo deixar de fora uma parte muito importante da história, porque ele pulou agora para 2008.
Mas ele esqueceu que em 2005, Israel fez aquilo que eu imagino que ele espere que Israel faça em relação a todos os seus assentamentos na Cisjordânia. O que Israel fez? Israel se removeu unilateralmente, saiu da faixa de Gaza, tirou todos esses assentamentos que o Tiago argumenta que são ilegais, tirou todos eles da faixa de Gaza, deixou na faixa de Gaza toda a infraestrutura de agricultura, tudo que o povo judeu estava lá trabalhando para construir, tudo ficou para o povo palestino. Israel saiu da faixa de Gaza. Aquilo que o Tiago quer que a gente faça na Cisjordânia também. E o que aconteceu? Nós saímos em 2005, em 2006 o Hamas assume o poder e transforma a faixa de Gaza. Ao invés de ser a próxima Singapura, transforma a faixa de Gaza numa situação desesperadora, numa base terrorista cujo único foco, a única intenção é atacar Israel constantemente. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de foguetes contra Israel todas as semanas desde o ano 2006. Saídos da faixa de Gaza. Na verdade, é um pedacinho a mais ali de Gaza que em 2005 eles evacuaram israelenses daquelas colônias naquela região porque justamente tinham planos de guerra. Em 2006 promovem uma guerra, cercam aquela região e fazem um bloqueio total, aéreo, marítimo. Ele argumenta que Israel saiu da faixa de Gaza em 2005 com a intenção de atacar um ano depois, na guerra de 2006. E esquece, deixa de fora, que o ataque de Israel à faixa de Gaza em 2006 foi resultado de uma chuva de mísseis incessante ao longo de muito tempo e do sequestro de um soldado israelense que foi sequestrado pelo Hamas, ficou 5 anos em cativeiro, chamado Gilad Shalit. O estupim para essa guerra não foi que Israel acordou de manhã e pensou, agora é a hora de eu cumprir meu plano de exterminar a faixa de Gaza. Sequestraram um soldado israelense e Israel entrou com as suas forças de infantaria para procurar o soldado israelense. Nós não achamos o cara, ele ficou preso 5 anos no cativeiro do Hamas. Região e fazem um bloqueio total, aéreo, marítimo e terrestre, e além disso constroem mais de 700 quilômetros de muro dentro da Cisjordânia ocupada. Muro, você está fazendo referência a esse muro que depois que nós construímos o muro, o número de atentados suicidas, de gente se explodindo dentro de ônibus, caiu drasticamente. Esse muro que faz os cidadãos israelenses sentirem que eles podem enviar os seus filhos para o colégio em paz e que eles não vão morrer no caminho de volta por causa de algum maluco extremista que quer se explodir. Esse muro que 90% do muro não é um muro, é uma cerca de arame farpado, só 10% é um muro de concreto. Esse muro e transforma a faixa de Gaza na maior prisão sem teto do mundo. Esse papo de Gaza como a maior prisão sem teto do mundo, como culpa de Israel, é outro absurdo antissemita. Deixa eu citar 2 coisas. Parece que vocês não sabem ver mapa. Você não sabe ver mapa, Thiago? Abre o mapa. Você vai ver que Gaza faz fronteira com Israel nesse lado, faz fronteira com Israel nesse lado, e daí lá embaixo, ao sul, Gaza faz fronteira com o Egito. Ok? E o Egito tem exatamente a mesma política em relação a Gaza que tem Israel. O Egito declarou que o Hamas é uma organização criminosa e terrorista. O Egito impede a entrada de cidadãos de Gaza para dentro do Egito porque o Egito não quer virar um circo terrorista da mesma forma que virou Gaza. Então por que você não está atacando o Egito? Por que você não está dizendo que o Egito também é responsável por transformar Gaza numa prisão a céu aberto? Outra pergunta. Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, existe uma barreira militar muito parecida. Um bloqueio militar quase impenetrável, muito parecido com esse que existe entre Israel e Gaza. Por que você não chama a Coreia do Sul de genocida, de assassina? Por que você não diz que a Coreia do Sul está prendendo o povo da Coreia do Norte dentro de uma prisão a céu aberto? Sabe por quê? É porque não tem judeu lá, né, Thiago? Daí não tem graça de acusar o cara que está sendo oprimido de chamar ele de opressor. Não tem graça, né? Só tem graça quando é Israel, porque Israel tem judeu, aí você pode falar à vontade contra o povo.
sinceramente. A quinta e última proposta generosa que ele fala que Israel fez foi isso: consolidar a tomada de territórios considerados ilegais pela ONU, por cortes internacionais e por organizações de direitos humanos, consolidar um muro de anexação na Cisjordânia ocupada e consolidar Gaza como a maior prisão sem teto e maior campo de concentração no mundo. A quinta hoje. rejeição que ele menciona aqui em 2008, mesmo depois de tudo que aconteceu, ok? De toda essa história, mesmo depois do sequestro do soldado em 2006, da guerra contra Gaza em 2006, ainda assim, 2 anos depois, em 2008, Israel ofereceu 94% da Cisjordânia para o estabelecimento de um Estado palestino. 94% do território que está em disputa foi oferecido para a criação de um Estado palestino. E em 6% do território, eles não conseguiram flexibilizar. 6%. Israel ofereceu metade da cidade de Jerusalém, toda Jerusalém Oriental, toda a parte árabe de Jerusalém, inclusive a cidade antiga de Jerusalém. Foi tudo oferecido para estabelecer um Estado palestino. 6% foram suficientes para que o povo palestino rejeitasse essa proposta de paz. Sabe por quê? Porque eles não querem um Estado palestino. A liderança árabe não quer um Estado palestino. O interesse desse movimento e de quem defende esse movimento, como o Thiago está fazendo, não é o bem, a tranquilidade e a prosperidade do povo palestino. Eles querem a aniquilação de Israel. Aí não adianta. Israel ofereceu 94% do território que está em disputa, por causa de 6% eles ainda disseram não. Porque, pelo amor de Deus, né? O alvo não é criar um Estado. O alvo é aniquilar Israel. É um vídeo que não é sério, ele falsifica a história, ele conta uma série de mentiras para que você, sem saber e muito bem intencionado, acabe compartilhando e levando adiante uma mensagem que na verdade está promovendo. Pô, Thiago, essa aqui tinha que ter sido a introdução do teu vídeo, cara. Um vídeo perigoso, cheio de mentira, levando uma narrativa falsa, fazendo uma distorção, uma reinvenção da história para ver se pega algum bobo. Pelo amor de Deus. Há 75 anos, colonização e apartheid e as maiores violações de direitos humanos presentes no mundo hoje. Ó, de novo esse papo de apartheid, de colonização, de blá blá blá. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem mais de 2 milhões de árabes que vivem como cidadãos plenos do Estado de Israel. Eles estão em todas as camadas da nossa sociedade civil. Eles são nossos médicos, são advogados, são juízes da nossa Suprema Corte, são senadores do nosso Senado, fazem parte da vida política, podem se concorrer para cargos públicos. Israel tem uma infinidade de soldados árabes, de comandantes no exército israelense que são árabes, que são muçulmanos. As minorias religiosas e étnicas são protegidas dentro de Israel. Existem casamentos mistos entre judeus e árabes. O meu filho estuda numa escola onde vão crianças judias e crianças árabes. Na escola se aprende árabe e aprende hebraico. Apartheid é o que acontece na cabeça de pessoas, igual o Thiago, que parece que tem uma segregação entre a inteligência, a lógica e o desejo maldoso de proteger uma narrativa política, ok? Apartheid tem na sua cabeça, meu querido. Então toma muito cuidado antes de você sair compartilhando alguma coisa sobre Israel e Palestina sem conhecer a complexidade desse processo e como a história aponta que o Estado de Israel e os sionistas que comandam esse Estado nunca quiseram a paz. Sempre quiseram, numa dinâmica imperialista, manter o seu domínio territorial, a colonização e o apartheid. A gente sabe muito bem as intenções da família Bolsonaro quando divulga um vídeo como esse, espalhar mentiras, desinformação, para promover injustiças e defender o Estado que realiza colonialismo e apartheid há 75 anos. Então, se você... Ó, Thiagão, você tinha que ter sido honesto desde o começo, viu, meu caro? Na verdade, a tua militância não tem a ver com o bem-estar do povo palestino. Na verdade, você está fazendo igual o Hamas. Você está usando o povo palestino e a falta de liderança moderna e eficaz que existe no meio desse povo para promover os teus favoritismos políticos aí no Brasil. Bem longe das consequências que quem vive aqui colhe dessa retórica. Mais uma vez, uma ideologia maléfica está usando o povo palestino como escudos humanos. Então, se você vê alguém divulgando esse vídeo,
manda esse vídeo aqui para eles contando a verdade sobre esse lugar. E se a pessoa busca e é bem intencionada e quer uma paz verdadeira, ela não vai ficar espalhando desinformação. Realmente, se uma pessoa busca e é bem intencionada e é verdadeira, ela não vai ficar espalhando desinformação. Então, eu queria que você fizesse um favor para todas as pessoas de bem desse Brasil e principalmente para quem vive aqui, para os israelenses e para os palestinos que precisam viver com as consequências das tuas palavras ignorantes. Eu queria pedir, por favor, que você fosse mais responsável da próxima vez que você falasse sobre esse assunto, ao invés de mentir deslavadamente e ainda agir como se estivesse falando a verdade. Que feio, cara.